Parte 4. Agora nós vamos ver, entre a espécie antecipada e cautelar, nós vamos verificar que ela tem umas observações importantes, porque ela tem algo que é comum e tem algumas situações que ela é diferente entre si. Vamos ver primeiro o que existe em comum entre essas duas espécies? Veja, vai existir em comum que ambas visam afastar uma situação de risco. Ambos visam afastar um perigo de dano. Porém, o modo de como eu vou afastar esse perigo de dano na antecipada para a cautelar é um modo diverso. Então veja, eu vou adiantar uma situação, eu vou proteger, só que de modo diverso. Enquanto na antecipada eu adianto mérito, na cautelar eu adianto uma segurança, uma garantia. Então veja, ambas têm em comum afastar a minha situação de risco, evitar com que o perigo de dano ocorra, mas de modo diverso, porque uma é direito material e a outra é processual. Veja, o meu perigo de dano material ou um perigo de dano processual. O que mais tem em comum? Ambas possuem fungibilidade. Ambas são fungíveis, ambas estão dentro do gênero urgência. Significa que tem hora que vai ocorrer de você ter uma dúvida se utiliza antecipado ou cautelar. Mas não se preocupe, o legislador resolveu isso no artigo 305. Olha o que diz o artigo 305, parágrafo único. A petição inicial da ação, que visa a prestação da tutela cautelar em caráter antecedente, indicará a lide e seus fundamentos, a exposição sumária do direito, que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Mas o que me interessa é o parágrafo único. Olha o que ele diz. Caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, veja, ele pediu cautelar, mas o juiz está entendendo que pode ter natureza antecipada, o juiz observará o rito do artigo 303, ou seja, ele vai converter. Então, se eu entrar com uma cautelar e ele entender que é antecipada, ele recebe a peça como antecipada em vez de cautelar. Mas por que isso é possível? Porque elas são fungíveis entre si. Elas são similares entre si. Então, uma pode receber no lugar da outra. É isso que quer dizer o princípio da fungibilidade. Entretanto, o que é comum nós entendermos? Que mesmo requerendo uma, o juiz pode conceder outra. Mas aí alguém pode falar, mas isso não fere o princípio da instrumentabilidade das formas? Isso não fere o princípio da congruência? Veja o que diz o princípio da instrumentabilidade das formas, que cada pedido tem um modo específico. Veja, aqui não. Aqui a intenção do legislador ela foi uma, afastar a situação de perigo, não importa qual procedimento que o magistrado venha adotar. O perigo, o direito, ele está muito mais evidenciado do que eu pegar por um princípio de uma instrumentabilidade de forma. Veja, eu colocar algo de formalidade à frente do direito da parte. Então aqui o legislador ele afastou. Olha o que diz o artigo 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada. Independe de forma determinada. Ou seja, eu posso pedir de outro jeito, salvo quando a lei expressamente exigir, considerando-se válido os que, realizado por outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então veja, não vai ferir. Significa que se o juiz receber um pedido pelo outro, não estará ferindo o princípio da congruência, não estará nesse momento tendo uma decisão nem ultra e nem extra petita. Então aqui ele pode, diferente de um procedimento de um pedido específico. Aí nós vamos verificar que o juiz não pode, sob pena de violar exatamente o princípio da congruência. Ele não pode conceder aquilo que a parte não pediu e não pode conceder fora e nem superior, sob pena de aí sim ele desviar a sua decisão ultra ou extra petita. Mas veja o que mais em comum eu tenho. Ambas são do mesmo gênero de urgência, ambas têm o fambonis iuris, têm o perigo mora, tem um risco a um resultado útil do processo, entre diversos outros procedimentos. Então veja, essas são as coisas que elas possuem em comum. Por quê? São próximas. Agora vamos ver o que tem de diferença entre um e outro? Vamos lá?